Muita gente tem me perguntado sobre as atuais tensões na Palestina, precisamente na faixa de Gaza, entre Hamas e Israel nos últimos dias. O Hamas é um partido político-militar pró-Palestina, fundado em 1987, e atacou Israel nos últimos dias em reação às décadas de violência e humilhações que o povo palestino sofre por conta de Israel. Para conhecer mais sobre isso, acompanhe páginas como a Juventude Sanaúde, que eles postam diariamente sobre as muitas violências que os palestinos sofrem, prisões arbitrárias, torturas, incluindo de grávidas e crianças, ataques terroristas por parte de Israel. Mas a mídia tradicional não mostra isso, e não é uma questão de teoria da conspiração. Essa mídia é comprometida com os interesses israelenses e de seus aliados, principalmente Estados Unidos. Então a mídia não vai mostrar isso. E de repente a violência reativa, a reação de uma organização palestina contra Israel vira terrorismo, e o que Israel fez lá por décadas não é terrorismo. Então hoje eu vou propor aqui uma discussão a partir do conceito de terrorismo. Nós, historiadores e demais cientistas de humanidades, trabalhamos com conceitos e verificamos se aquele conceito serve para aquele caso ou não, se em partes, se de todo. Então, vou partir aqui de dois livros: A Assustadora História do Terrorismo, do historiador militar estadunidense Caleb Carr. Ele faz um percurso do terrorismo na história, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, modernidade e atualmente. E também esse livro aqui, Terror Global, do professor Demétrio Magnoli, geógrafo brasileiro. Então vou partir da discussão de terrorismo desses dois livros. Não quer dizer que eu concordo totalmente com esses livros. Eu vou partir da ideia deles de terrorismo e vamos pensar se poderemos considerar o Hamas terrorista e Israel como um Estado em guerra que está defendendo seu povo. Então aqui vai ser um vídeo provocativo, reflexivo. Vai ser incômodo, porque eu vou mostrar alguns dados para embasar meu argumento, e são dados que muitas pessoas talvez não tenham interesse em ouvir ou saber, dados sobre números de guerra. Então vai ser um pouco inconveniente para alguns, para outros que concordam comigo, vou dar argumentos, para outros pode ser inconveniente. Então vamos lá. As ciências humanas e principalmente a história estão aí para provocar, para revelar coisas que não estão no debate da mídia tradicional e no senso comum. É como aquela música Tô, do Tom Zé. Eu tô te explicando para te confundir, tô te confundindo para te esclarecer. E esse é o meu objetivo aqui. Então vamos lá. Na Assustadora História do Terrorismo, o Caleb Carr, ele descreve o terrorismo como, abre aspas, terrorismo, em outras palavras, é simplesmente a denominação contemporânea e a configuração moderna da guerra deliberadamente travada contra civis, com o propósito de lhes demolir a disposição de apoiar líderes ou políticas que os agentes dessa violência consideram inaceitáveis. Então, nisso aqui, concordo com ele, o terrorismo é uma violência independente de que lado vem. Ele ataca civis. É um ataque premeditado a civis, organizado, proposital a civis, para fazer com que os civis deixem de apoiar certa política. Então, o terrorismo é aí uma ação político-militar. Essa é a definição dele. Uma guerra deliberadamente travada contra civis. E ele também faz uma importante reflexão sobre os nomes e os seus sentidos. Então, terrorismo, para ele, eu concordo com ele nesse ponto, é uma guerra. Vamos pensar mais um pouco. Quando a gente fala em guerra, que sentidos vem? Vem o sentido de legitimação, de justificado, de proteção e até de dignidade. Por exemplo, o Estado tal faz uma guerra contra seus invasores. Tem um sentido de ser legítimo. É um país protegendo seu povo contra o invasor. E aqui ele propõe a reflexão que o terrorismo é uma guerra. Pode parecer absurdo para uns, mas o terrorismo é uma guerra sim. Os terroristas, assim ditos, são soldados treinados, armados, que têm uma missão a cumprir, tais como os soldados tradicionais. Mas quando a gente fala em soldado, exército e guerra, vem esse sentido de legítimo, de dignidade, de reação legítima, justificada, correta contra o inimigo. Mas o terrorismo também é uma guerra. E aqui nesse livro, o professor Demétrio Magnoli fala que
abre aspas, o terrorismo contemporâneo nasce no século XIX, junto com o desenvolvimento das comunicações e da imprensa modernas, isto é, na hora da configuração de uma opinião pública. Então eles chamam a atenção aqui para o fato de que o terrorismo atual, ao atacar alvos civis, ele tem um apelo midiático, ele usa das mídias, seja da televisão, como Osama Bin Laden fazia nos anos 90 em relação ao Al-Qaeda, o Talibã, o tal do Estado Islâmico, que não é Estado nem Islâmico, eles têm um apelo visual e midiático para chegar nas mídias e divulgar sua mensagem. Então, são atos de guerra ali relacionados às mídias, aos meios de comunicação. Nesse campo eu concordo com esses autores. Entendo o terrorismo como um ato militar de ataque a civis, com apelo midiático, mas faço aqui a discussão. A guerra não quer dizer que quando a gente dá o nome de guerra que é legítimo e o terrorismo não seria uma guerra. Também não quer dizer que o terrorismo é um ato legítimo. Estou aqui propondo a relação dos conceitos e a relação deles com quem fala. Então aqui no Ocidente, pensando em mídias tradicionais, jornais, revistas de renome e redes sociais também, que tem, como a gente diz, o rabo preso com certas agências, certas propostas, o Israel vai fazer uma guerra legítima contra os perversos terroristas do Hamas. E não é bem por aí. É tudo, vamos chamar de guerra, apesar de eu sei e tenho consciência de que o poderio militar de Israel é bem maior do que o da resistência palestina, incluindo o Hamas. Então, por não haver essa equiparação de forças, não seria uma guerra, seria uma limpeza étnica israelense contra os palestinos. Mas vou falar aqui de guerra no sentido de violência, de cenário de luta militar. Então, é guerra e terrorismo dos dois lados, porque civis são mortos. Mas não se enganem. O que o Hamas fez por esses dias de Israel faz todo dia com os palestinos, como eu falei. Procure dados sobre que você vai ver números alarmantes. Então é tudo questão de guerra e de terrorismo. A gente não pode pensar que é um pensamento ingênuo. Uma guerra ela vai atacar alvos militares que podem se defender ou reagir ao terrorismo, não. Os dois ataques, há perdas militares e civis. Não existe essa guerra ou esse terrorismo limpo de planejar atacar um alvo e vai ser só aquele alvo. Isso não existe. Sempre há perdas civis e militares de ambos os lados. Então, infelizmente, essa é a realidade da guerra/terrorismo. Então, o que Israel faz com os palestinos é um terrorismo de Estado. Mas, como Israel, pró-Estados Unidos, sendo aliado dos Estados Unidos, está então entre os donos do poder militar, político, financeiro e discursivo, o que Israel faz é guerra, dando a impressão de que é legítimo, correto, digno. E o que os inimigos de Israel, como Hamas, fazem é terrorismo. É maligno, é perverso. E esse aqui cria o binômio, os mocinhos de um lado, os malvados de outro, o herói contra o vilão, o bem contra o mal. Que isso não serve para a gente entender a história e muito menos conflitos políticos militares. As coisas são muito mais complexas que isso. Há interesses políticos, econômicos, territoriais dos dois lados. E aqui alguns dados que eu prometi para a gente explodir a cabeça de vez. A gente pode partir da pergunta, parte de tudo que eu falei, qual foi o maior ato terrorista da história? Alguns podem pensar, o 11 de setembro. O 11 de setembro teve quase 3.000 mortos. Mas, pensando no número de mortos, foi um dos menores atentados terroristas da história. Houve 3 maiores. Vamos seguir aqui a linha do tempo. 2 na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. O ataque dos aliados à cidade de Dresden, na Alemanha, que matou de 25 a 35 mil mortos. Ou seja, foi um ataque com bombas incendiárias de 25 a 35 mil mortos. Bem mais que no 11 de setembro, que foram 3 mil. Hiroshima e Nagasaki, também na Segunda Guerra, depois de Dresden. Em Hiroshima, Estados Unidos lançou suas bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, que eram cidades civis, que nem tinham bases militares. Portanto, terrorismo, ataque militar deliberado a civis. Em Hiroshima, 70 mil mortos. Em Nagasaki, 40 mil mortos. Ou seja, ao todo, 110 mil mortos. Isso é terrorismo de Estado. Mas, de novo, quem está no poder e quem conta essa história? Como quem conta, geralmente, são os Estados Unidos. Então, o nome disso é guerra, naquele sentido de dignidade. Como os próprios Estados Unidos afirmam nos seus discursos,
da época e atualmente, foi uma medida para acabar com a guerra, sendo que a guerra já tinha sido acabada. Então, para que a guerra já finalizada atacar alvos civis? Então, isso foi apenas para mostrar o poderio norte-americano para a União Soviética, que estava ali emergindo também como potência da Segunda Guerra. Então, só na Segunda Guerra nós temos esses dois ataques aí, Dresden com 25 a 35 mil mortos, e Hiroshima e Nagasaki com 110 mil mortos ao todo. Então, o maior atentado terrorista, pelo menos na Segunda Guerra, foi Hiroshima e Nagasaki. O ataque norte-americano a Hiroshima e Nagasaki. Em relação à Palestina, temos a Nakba, que foi em 1948, quando foi fundado oficialmente o Estado de Israel, e cerca de 15 mil palestinos foram mortos, e de 800 a 9 mil palestinos se tornaram refugiados, foram expulsos de suas terras. Os conflitos entre árabes, palestinos e israelenses ocorriam desde antes da Nakba, de 1948, e continuam. Então, essa historicidade dos ataques a Israel e das ocupações ilegais nos territórios é que motivaram o Hamas a esse ataque dos últimos dias. Lembrando que Nakba, em árabe, significa catástrofe, tragédia, faz menção ao horror que os palestinos viveram com a implantação do Estado de Israel, levando só em 1948, ali na Nakba, criando um número de refugiados palestinos que vai de 800 a 900 mil, as fontes não são muito precisas, e 15 mil palestinos mortos. Então, desses que eu falei, o maior atentado terrorista da história até agora foi de Hiroshima e Nagasaki, contando com 110 mil mortos. Então vamos pensar nisso, quem está contando a história, quem está no poder, quem diz. Porque quem diz fala então que aqui do meu lado é tudo legítimo e correto, do outro é perversidade, crueldade, sem mais nem menos. Mas tudo tem objetivos políticos, não só os atos concretos em si, mas também os discursos. Então vamos pensar bem, refletir bem sobre isso, para não sermos enganados com discursos de Israel está salvando o mundo, salvando a democracia no Oriente Médio com sua guerra. É terrorismo de Estado, sim, e mata bastante todo santo dia. E uma coisa é a violência do opressor, do colonizador, e outra coisa é a reação do oprimido. São mortes e violências de todos os lados, eu sei, mas como sempre diz no bordão, não podemos igualar a violência do opressor com a reação do oprimido, até porque os palestinos já tentaram de muitos modos a paz, se você for pesquisar. Então convido você a ir na rede vizinha, seguir, acompanhar a playlist que eu estou montando sobre a Palestina e a seguir perfis como a Juventude Sanaúde para entender o que acontece diariamente com os palestinos. Fique ligado aqui no perfil para conhecer mais sobre a questão palestina. Já agradeço as curtidas, comentários e os compartilhamentos a esse vídeo.